Saudações de paz, seu servo evangelista. Glória a Deus, vamos nós para a palavra de hoje, temos uns minutinhos aí. Quero louvar a Deus pela sua vida. Vou deixar uma palavra para a sua meditação. Oro ao Eterno que essa palavra encontre o seu endereço e com certeza encontrará, pois a Bíblia diz que essa palavra ela não voltará vazia. Deus seja louvado pelos que estão conosco já entrando. Hoje estamos gravando na plataforma do TikTok. Natal, Amaro, Dani, Marcelo, Poli, Duarte. Maravilha, Jesus. Um minutinho de Bíblia, meu irmão, minha irmã. Para quem gosta de Bíblia, essa é a nossa vinheta oficial. Um minutinho de Bíblia, para quem gosta de Bíblia, Jonatas, examinando as Escrituras, abrindo o livro, até que Jesus venha, evangelismo na veia. Vamos aproveitar aí os recursos tecnológicos, pregar em tempo e fora de tempo. Essa é a nossa incumbência. Não tem nenhum script. Eu vou compartilhar com vocês o meu devocional. Aquilo que nós lemos da palavra de Deus hoje, lendo com profundidade, né? Porque é preciso ler a Bíblia com amplitude e com profundidade. Com amplitude você lê, talvez não pare tanto para observar os detalhes das entrelinhas, mas só o fato de ler a Bíblia já é um ganho para a sua vida. E quando você lê com profundidade, você vai nas minúcias, buscando da parte de Deus os mistérios encobertos, aquilo que está nas entrelinhas. Eu costumo pedir ao Senhor, revele-me o que está por detrás das letras. Essa é uma das orações que eu faço. E é fenomenal, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, você que serve a Deus ou que não serve, você separar um tempo de devocional com a sua família, ler a palavra de Deus, fazer uma oração que seja 5 minutos, mas edifique a sua casa nessa rocha, com essas ferramentas. Eu e a minha esposa, que está aqui comigo, com os olhos dela de coruja ali, me observando, meu amor. Nós costumamos orar com base no Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, varoa, em vão trabalham os que edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Glória a Deus. E é melhor ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão defende. Já está memorizado já. Nós oramos aqui, eu e a minha varoa, para edificarmos a nossa casa. Oração, meu irmão. Oração é chave de vitória. Oração, já dizia um grande homem, é a arte de plantar ideias divinas no solo fértil do subconsciente. Quando você ora e profetiza, libera a palavra sobre a sua casa, sobre a sua família, deveras não é em vão. Aquilo que você plantar, você colherá, diz a Escritura. Então plante oração, plante jejum, leia a palavra de Deus para instruir a sua alma, a sua mente. Absorva a paz, que é oriunda da palavra de Deus. A Bíblia diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, pois ele confia em ti. Filipenses capítulo 4. Apresente tudo ao Senhor em oração, súplicas, ação de graças, e a
paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará seu coração e seu sentimento em Cristo Jesus. Daniele Souza Borges curtiu essa live aí. Deus abençoe, Daniele, compartilha. Cici, glória a Jesus. Sueli Barros, Lidete, Gildete, louvado seja o nome de Jesus. John Wander, Antônio RGS, um óculosinho ali, igual o meu, o óculosinho dele aqui, ó. Olha lá, é óculos de popstar. Louvado seja Deus, meu irmão. Eu vou compartilhar, como eu disse, o meu devocional com você. Estava lendo 1 de Reis, capítulo de número 8, quando Salomão dedica o templo, ele constrói o templo. Esse templo foi um desejo que nasceu no coração de seu pai Davi. Mas como Davi era um homem que tinha sangue nas mãos, porque Davi, ainda que conhecido como um homem segundo o coração de Deus, Davi era um homem de guerra, de peleja. Então Deus não permitiu que Davi construísse o templo, mas disse que o seu filho Salomão iria construí-lo, e isso aconteceu. Salomão constrói o templo e depois ele vai orar para dedicar. Apresente as suas coisas, tem essa prática, sabe? Uma meia que você comprar, dedique ao Senhor, presente ao Senhor. Não sei se você faz, mas olha aí uma dica da parte de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então Salomão vai dedicar o templo que construiu para Deus, para adoração a Deus, ao Senhor. E o verso que me chama a atenção nesse contexto de leitura, interessante que o povo pecava contra Deus, mas Deus sempre ouviu a voz do povo. Então nunca, meu irmão, acredite que não há chance, que não há oportunidade, que não há mais saída para você. Mas ore a Deus, porque Deus é um Deus. O maior desejo de Deus, o maior prazer de Deus é liberar o seu perdão. 43 de Isaías: eu mesmo sou, por amor de mim mesmo, disse o profeta. Sou eu, o Senhor, que perdoo os seus pecados, que saro seus pecados, eu não me lembro mais. Miqueias 7:19, lançarei os vossos pecados no mar do esquecimento. Verso que número 27, dentro do que eu li pela manhã, eu vou ler alguns versículos para não ficar um raciocínio solto, contextualizando. Verso que número 27, 1 Reis, capítulo 8. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmo, os mais altos céus não podem conter-se. Ou seja, a terra é um reflexo do céu. Deus não está limitado a espaço, circunstância e tempo. Mas Deus tornou-se cognoscível ao homem. Por isso, a teologia, tentando explicar um pouco Deus, a teologia é uma ferramenta que é um recurso dado aos homens com o intuito de entender um pouco Deus. E aí tem uma linguagem técnica chamada de antropomorfismo e antropopatismo. Antropomorfismo são linguagens humanas atribuídas a Deus, ou das características humanas atribuídas a Deus. Deus não tem pé, Deus não tem mão, Deus não tem lado direito, Deus não tem lado esquerdo. Porventura poderia eu habitar, o texto está dizendo aqui, na terra? Deus não está limitado a essa terra. Deus é incriado, ele é o que é, ele é o sou o que sou. Antropopatismo são sentimentos atribuídos a Deus, sentimentos humanos que são atribuídos a Deus. A cognoscibilidade é a palavra que define. Deus tornou-se cognoscível, compreensível ao homem. Tentou, de alguma forma, se encaixar, por assim dizer, na linguagem do homem. Por isso tem essas questões. Lado, mão, braço, o dedo de Deus. E aí o verso que número 27. Será possível que Deus habite na terra? Os céus, mesmo os mais altos céus, não podem conter-te.
muito menos este templo que construí. Salomão construiu o templo e ele mesmo reconhece isso. Ainda assim, ele aí vai fazer a petição, né? Estava falando sobre a prática devocional da oração. A epígrafe, ou o título desse texto que eu estou lendo é Oração de Dedicação. Tem essa prática de dedicar a sua casa, as suas finanças, suas posses, seus filhos. Dedique ao Senhor em oração. E aí Salomão está, mesmo sabendo que aquele lugar suntuoso, eu não poderia nem tentar aqui te explicar minuciosamente, com detalhes, a monstruosidade, né, daquele lugar, no templo. Tanto é que jamais haverá uma réplica igual a este templo que Salomão construiu. E um dos sinais do retorno de Cristo à Terra é quando os homens tentarem replicar esse lugar. Tem algumas réplicas, alguns templos aí construídos, mas não chega nem perto desse templo que foi construído para Deus aqui, nessa época aqui, 1 de Reis, capítulo de número 8. E aí Salomão vai começar a dizer, ainda assim, atende a oração do teu servo e ao seu pedido de misericórdia. Ó Senhor, meu Deus, ouve o clamor e a oração que o teu servo faz hoje em tua presença. Esteja os teus olhos voltados dia e noite para este templo, lugar do qual disseste que nele porias o teu nome, para que ouças a oração que o teu servo fizer neste lugar. Então, meu irmão, não se prive de orar, porque a sua oração, ela alcança o coração de Deus. Sim, é o meio que nós temos. Alguém já disse que a menor distância entre Deus e o homem é o joelho dobrado. Dobra o joelho, meu irmão, minha irmã, e ora. Talvez você já foi daqui, já foi acolá, foi para lá, voltou para cá, foi de frente, voltou de ré, vai daqui, vai dali, dá murro em ponta de faca e não acha uma resposta, uma saída para seu problema, para sua vida, e ainda não orou, ainda não foi a quem deveras de fato pode resolver. Daniele Borges, está curtindo que tá uma benção aí você. Deus abençoe, curte mesmo e compartilha essa palavra, né? Verso de número 30. Ouve as súplicas do teu servo e de Israel, teu povo, quando orarem voltados para este lugar. Oh, glória! Ouve dos céus, lugar da tua habitação, e quando ouvires, dá-lhes o teu perdão. Salomão está pedindo isso a Deus, né? Que Deus nos ouça, que Deus nos escute, e Ele não deixa, meu irmão, de te ouvir, minha irmã, não deixa de te escutar. Verso de número 35, como eu não tenho um tempo suficiente, e aqui a ideia é uma mensagem bem dinâmica, eu vou concluir com este verso de número 35. Quando se fechar o céu e não houver chuva, por haver o teu povo pecado contra ti, se o teu povo, voltado para este lugar, invocar o teu nome e afastar-se do pecado por o haver descastigado, ouve dos céus e perdoa o pecado dos teus servos de Israel, teu povo, ensina-lhes o caminho certo e envia chuva sobre a terra que deste por herança ao seu povo. Um texto que faz conexão com esse, muito conhecido da igreja, 2 de Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter, se arrepender dos seus maus caminhos, eu, o Senhor, ouvirei dos céus e enviarei socorro para sarar a sua terra. Mas entenda, meu irmão, é preciso se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos. Provérbios 28:13, aquele que encobre a sua transgressão não pode prosperar, mas o que confessar e deixar alcançará a misericórdia de Deus. Então confesse, meu irmão, confesse, minha irmã. Seu opróbrio, seu vitupério, seu pecado, por assim dizer, o nome mais popular. Não esconda. Esse de estimação que você guarda
intrínseco na sua alma, nas suas ações, nos seus comportamentos, no seu olhar pecaminoso, lascivo, na sua mente pervertida, confesse, se arrependa e deixe, e ele lhe dará vitória ou glória. Receba essa palavra nesta noite. 1 de Reis, capítulo de número 8, parágrafo de número 35, e o verso de número 39 agora. Ouve dos céus o lugar da tua habitação. Perceba que Salomão está pedindo. Salomão disse, perdoe e age. Trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Deus conhece meu coração, sabe, meu irmão, que está no profundo e no escondido. Trata cada um segundo o que cada um merece. Deus é justo, é Yahvé te disse Queno, o Senhor é justiça nossa. De tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. De que se queixa o homem? Lamentação de Jeremias 13:39 diz, queixe-se tão somente dos seus próprios pecados, meu irmão. Não culpe a Deus, não culpe a ninguém, culpe a si próprio e saia dessa situação. Porque enganoso e perverso é o coração do homem, que não conhecerá. Mas o Senhor esquadrinha a sonda, prescruta. Ontem eu compartilhava e vou repetir o texto. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda teu coração, meu irmão, porque é dele que procedem as fontes da vida. O coração de um rei é como águas do ribeiro e o Senhor o inclina para onde ele quer. Muitos são os planos do homem, mas o Senhor pesa os espíritos, as intenções. 21 de Provérbios 1 e 2. Eu já estou finalizando. E o texto que ora comecei a citar e encerro com este. Visto que conhece o seu coração ou o coração do homem. Sim, só tu conheces o coração do homem. E essa é a palavra de Deus para a sua alma, para seu espírito nesta noite. Espero em Deus que você tenha sido edificado. E com certeza, ainda que aches que não, a palavra de Deus não volta vazia. Essa palavra rumine na sua alma, na sua mente, no seu coração. Eu quero te abençoar sua casa, família, sonhos e planos, propósitos e projetos. 1 de Reis, capítulo de número 8, citei os versos 27 ao 30, verso 35, verso 39. Receba essa palavra nesta noite, um minutinho de Bíblia, para quem gosta de Bíblia, somente Bíblia, abrindo o livro. Eu costumo dizer que eu não sou pregoeiro, não sou pregador. Pregador são títulos, eu sou expositor do que a Bíblia diz. Exegese pura e limpa. Abrindo o livro, Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, sua família, seus sonhos, seus planos, propósitos e projetos. Eu declaro pela autoridade do nome de Jesus, Deus está no comando de tudo. Pai, eu agradeço por essa oportunidade, louvo a Deus por esse homem, por essa mulher, jovem, criança, adolescente que esteve comigo ou que estará posteriormente acessando esse conteúdo. Edifica, consola e exorta, porque é isso que diz a Bíblia em 1 Coríntios 14, que a palavra, a profecia, ela exorta, corrige e edifica. Estamos aqui, Senhor, receptivos. Espero que esta palavra encontre terra fértil, receptiva à exortação, à consolação e ao ensino, porque a sua palavra é divinamente inspirada, apta para corrigir, instruir, redarguir o homem em justiça, a fim de que todos os homens sejam perfeitos e estejam perfeitamente habilitados para toda boa obra. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra aí, meu nobre amigo, minha nobre amiga. Até a próxima, querendo Deus.